Muito bem-vindos mais uma vez, espero que as sessões paralelas tenham corrido bem. Vamos agora avançar para o segundo segmento, se assim se poderá dizer, deste seminário, promover equidade e qualidade na educação através do trabalho colaborativo. Nesta segunda conferência do dia, para nos falar sobre escola para todos e com todos, apresento Rui Trindade, professor na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Esta conferência terá a duração de 30 a 35 minutos, seguida de um espaço para perguntas e respostas. Professor Rui Trindade, muito obrigado aqui pela sua presença. O espaço online é seu. Muito obrigado, muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, quero felicitar a Direção-Geral de Educação e a Ordem dos Psicólogos Portugueses por mais este seminário. E quero agradecer o convite para estar aqui presente, a falar de um tema difícil e que, portanto, enfim, nos coloca a todos perante o desafio de falar de um tema difícil e do qual se fala muito também. E, portanto, a grande questão deste tema e a sua dificuldade tem a ver com o facto de provavelmente, não é provavelmente, de certeza absoluta, não estamos apenas perante desafios de caráter técnico, nós estamos, quando falamos de uma escola com todos e para todos, estamos a falar de abordagens que remetem para diferentes visões do mundo, diferentes visões da sociedade e diferentes visões das pessoas. E é de acordo com este pressuposto, e agora passo a partilhar a tela, é de acordo com este pressuposto que eu me situo, não é? E por causa disso, desta noção que não estamos perante apenas um problema de caráter técnico, embora tenha dimensões técnicas que não podem ser subestimadas, que eu tenho de definir qual é a minha perspectiva sobre este assunto. E na minha opinião, o projeto de construção de uma escola inclusiva é uma reflexão que obriga a pensar a escola como um todo, não é? A escola e o modelo de educação escolar, quanto aos seus objetivos educacionais, quanto à racionalidade educacional que anima o modelo de educação escolar, quanto à cultura organizacional das escolas e também quanto à organização e gestão de trabalho pedagógico, o que é que tem lugar. Sem discutirmos isto, não é possível discutir uma escola inclusiva. E, portanto, é em nome deste pressuposto que me parece que a reflexão sobre a construção de uma escola inclusiva não pode continuar confinada à generosidade como categoria de ação pedagógica, aos pressupostos da racionalidade educativa meritocrática e às ilusões das abordagens tecnocráticas. É alguma coisa que é difícil discutir, é alguma coisa que temos de aprender a discutir, mas é obrigatório fazê-lo. E quando eu estou a falar da generosidade como categoria pedagógica, não estou a negar, bem pelo contrário, a generosidade como imperativo moral. São coisas completamente diferentes. A generosidade é uma condição para quem trabalha em educação. A empatia é uma condição para quem trabalha em educação. O grande problema é quando a generosidade como categoria pedagógica remete muitas vezes para a legitimação de intervenções de natureza assistencialista. Intervenções essas que devem ou têm de assumir uma função enquanto intervenções que visam gerir as tensões sociais e educativas nas escolas, mantendo, por sua vez, uma escola a várias velocidades, uma escola com um valor distinto consoante a origem social dos seus alunos. É também a generosidade como categoria pedagógica que permite credibilizar a racionalidade educativa meritocrática. É também esta generosidade pedagógica que, sobretudo, e para mim este é o maior problema da generosidade como categoria pedagógica, iludir a necessidade de fazermos interpelações educativas à escola, ao modo como se ensina, ao modo como se aprende, ao modo como se está, ao modo como a escola se encontra organizada.
E creio que é de facto este um dos maiores problemas que temos pela frente quando discutimos uma escola inclusiva. A ausência de interpelação educativa. Dito isto, e para afunilar o debate, para o concretizar, para o operacionalizar, eu creio que podemos discutir a escola, uma escola inclusiva, a partir do debate que hoje é um debate muito bem sustentado sobre a diferenciação curricular e pedagógica. E nós, no domínio deste debate, podemos identificar duas grandes perspectivas. Uma que eu chamarei as abordagens circunscritas e outras que eu chamarei as abordagens empoderadoras. E creio que estas abordagens circunscritas e empoderadoras remetem-nos certamente para a questão das políticas educativas, remetem certamente para o modo como as escolas são geridas e para a sua cultura organizacional, remetem para as questões da gestão curricular e pedagógica, e dentro da gestão curricular e pedagógica remetem-nos para o processo de planificação e de avaliação. Não se trata, portanto, de olhar para o processo de planificação e avaliação como processos insulares, trata-se de percebê-los desta forma mais ampla, mas são de facto aqui onde se joga muitas vezes o essencial daquilo que é uma escola inclusiva ou não. E diria que nas abordagens circunscritas eu posso identificar três perspectivas: a abordagem assistencialista, a abordagem remediativa e a abordagem compensatória. Muito rapidamente tenderei a caracterizar uma delas e recorrendo a uma reflexão, na minha opinião, muito interessante, sustentada, informada, da professora Maria Aludão, que considera que a abordagem assistencialista se caracteriza, sobretudo, por, em nome das diferenças, acabar por legitimar a segregação dos alunos. E fala-nos de duas estratégias que, de alguma forma, corporizam a abordagem assistencialista. A primeira, a abordagem que ela chama abordagens educativas que se desenvolvem de acordo com o princípio da simplificação-regulação e muitas vezes o recurso às atividades extracurriculares como formas de promover a abordagem assistencialista. De uma forma geral, a ideia das abordagens extracurriculares é a necessidade de acreditar que tudo se resolve se as crianças, se os jovens, se os adolescentes tiverem oportunidades de socialização que lhes permitam compreender regras, que lhes permitam compreender como é que se podem relacionar uns com os outros, e portanto isto seria condição para depois eles se integrarem e terem sucesso na sua vida escolar. O grande problema das atividades extracurriculares é que elas estão dissociadas das exigências e dos desafios curriculares que se propõem nas escolas. Creio que, de qualquer forma, aquilo que eventualmente nos possa interessar mais, porque é mais usada, é mais conhecida, é aquela que merece ser discutida, quanto às suas zonas de luz e quanto às suas zonas de sombra, é o princípio da simplificação-regulação. E o princípio da simplificação-regulação, na perspectiva da professora Maria Aludão, entende a diferenciação de uma forma que eu diria pobre e que eu diria segregacionista. Porquê? Porque normalmente é o tipo de atividade que supõe, digamos, iniciativas particulares dirigidas para alunos com dificuldades de aprendizagem ou com dificuldades de comportamento, e que se definem por, normalmente, objetivos curriculares estéreis, do ponto de vista das aprendizagens e da formação dos alunos, critérios de avaliação de exigência contingente, que normalmente tendem a secundarizar o desempenho académico para se situarem, sobretudo, na valorização das atitudes e dos comportamentos. E, portanto, um tipo de intervenção que, sobretudo, visa dotar os estudantes de novas competências sociais e de comunicação verbal, entendidas como, de facto, o grande objetivo para aqueles que apresentam dificuldades de comportamento e dificuldades de aprendizagem. Diria que,
nesta perspectiva, à qual associo uma outra, que é da abordagem compensatória, que na perspectiva de Maria Salomão se caracteriza pelo princípio da compensação educativa e se trata basicamente de organizar sessões tutoriais que acrescem ao trabalho que os alunos têm na escola, nas salas de aula, onde os alunos terão de realizar exercícios de forma a superarem as tarefas onde, do ponto de vista da aprendizagem, são mal-sucedidos. Basicamente, isto é um tipo de intervenção que os psicólogos conhecem bem. Trata-se de identificar essas tarefas, de compor essas tarefas em subtarefas e de fazer com que os meninos transitem através dessas subtarefas até conseguirem atingir o objetivo fundamental. A ideia aqui é que haja um controle constante sobre o desempenho dos alunos, que permita, por um lado, aferir se eles estão a ser bem-sucedidos e permita aos professores tomarem decisões educativas. Eu creio que não se pode fechar esta possibilidade de intervenção desde o momento que não nos circunscrevamos apenas a este modo de intervenção. Por sua vez, o problema destas perspectivas que eu diria circunscritas de diferenciação, confrontam-nos primeiro com um primeiro equívoco. É que a diferenciação é vista apenas para os alunos que apresentam dificuldades na escola. Fica circunscrita a respostas a alunos que apresentam dificuldades. O outro problema é que tendem, normalmente, esta resposta tende a não interpelar as condições curriculares, as estratégias pedagógicas, as metodologias de avaliação, que, podendo ser inadequadas, também poderão ser responsáveis por isso, pelas dificuldades de aprendizagem dos alunos. Por outro lado, depois há o modo como isto se concretiza. E o modo como isto se concretiza é alguma coisa que também merece da nossa parte muita atenção. Porque muitas vezes é proposto iniciativas de compensatórias face aos estudantes, que assentam em avaliações muito pouco rigorosas, muito desfocalizadas das dificuldades da aprendizagem dos estudantes, muito desfocalizadas das suas circunstâncias de vida, e que tendem normalmente a repetir nas situações de compensação educativa exatamente as mesmas estratégias que estiveram na origem do insucesso dos estudantes. É a famosa estratégia mais do mesmo. Portanto, pode considerar-se, então, que as abordagens circunscritas da diferenciação pedagógica poderão constituir exatamente o modo de impedir a escola inclusiva. No momento em que legitimam através do reconhecimento da diferença, legitimam muitas vezes a segregação e legitimam muitas vezes um discurso catastrofista, o discurso da inevitabilidade. Por outro lado, não se trata de recusar algumas vezes a necessidade de intervenções de caráter compensatório, volto a dizer, se elas forem de facto circunscritas e se forem bem construídas. Porque muitas vezes outro dos problemas das intervenções de natureza circunscrita é a forma burocrática, pouco rigorosa e desfocalizada com que essas iniciativas são desenvolvidas. Numa outra perspectiva, absolutamente diferente desta, e que é aquela que, na minha opinião, permite que construamos uma escola para todos e com todos, eu diria, de forma mais rigorosa, aquela perspectiva que permite que nós aprendamos a construir, e volto a repetir, aprendamos a construir, porque se trata de uma aprendizagem que estamos a fazer, e trata-se de uma aprendizagem que iremos continuar a fazer, da construção de uma escola para todos e com todos. Trata-se de perceber que o primeiro momento é de interpelar, problematizar, compreender que muitas das dificuldades dos nossos alunos e que muita da ineficácia da nossa escola passa pelo paradigma pedagógico da instrução e pela utilização do modo de ensino simultâneo, através da qual esse paradigma se concretiza. E o paradigma pedagógico da instrução é o paradigma fundador da escola. É o paradigma que está bem presente no pressuposto proposto por Comênios, quando pretendia que na escola se ensinasse a todos como se todos fossem um só. Por outro lado,
nesta perspectiva, que é a perspectiva do mundo, onde a diferença deixou de ser penalizadora para ser entendida como propriedade e condição da vida que vivemos, é preciso que se reconheça os alunos como diferentes, não como problema, mas como propriedade e condição dos desafios e das exigências pedagógicas com que nós, enquanto profissionais de educação, nos defrontamos nas escolas. Portanto, o princípio, ensinar tudo a todos, deixou de ser um princípio que deixou de fazer sentido. Isto é relativamente consensual. O que nós temos de discutir é se deixou de fazer sentido porque se tornou inexecuível ou porque deixou de fazer sentido porque impede a escola de se afirmar como um espaço de formação culturalmente significativo e adequado às exigências do mundo, das exigências do mundo e de sociedades que se reivindicam como democráticas, exigências do mundo onde a tecnologia, onde o conhecimento se perfilam de uma outra maneira e têm uma outra importância nas nossas vidas. Portanto, para a abordagem empoderadora, a possibilidade de construir uma escola inclusiva passa por subverter a gramática de ensino, que tem vindo a dominar a organização e as rotinas da escola. A gramática de ensino esta que implica repensar as relações que os alunos estabelecem entre si e os planos de estudo, as relações que os alunos estabelecem com os seus professores, as próprias estratégias de mediação e de interlocução pedagógica e também, fundamental dizê-lo, a concepção e as práticas de avaliação em curso. Maria do Céu Roldão propõe neste âmbito então que a classe-turma possa deixar de ser a modalidade nuclear através da qual os alunos são agrupados. Isto não significa acabar com as turmas, significa que se tem de pensar noutras formas de o fazer. E neste momento nós temos algumas experiências e temos algumas iniciativas que nos permitem perceber o que é que a escola pode ser, desse ponto de vista. Acabar também com a segmentação do ano de escolaridade, e aqui também temos hoje uma larga experiência e muitas iniciativas que nos permitem perceber que é possível funcionarmos não em torno do ano de escolaridade, mas em torno do ciclo de escolaridade, pensar a organização do espaço, do tempo das atividades dos alunos em função de outros formatos, podendo haver momentos de partilha coletiva, é preciso pensar em trabalhos de grupo, em trabalho entre pares, entre seminários, entre formas mais flexíveis e, digamos, adequadas de organização do espaço e do tempo das aprendizagens e a própria intervenção dos professores ser pensada a partir dos pressupostos. E o pressuposto que nós temos de superar, e eu admito que é difícil superar, eu admito que necessitamos de um tempo para o fazer, mas é que não se pode continuar a partir do princípio, que é a função dos professores é ensinar alunos que à partida são entendidos como ignorantes e incompetentes. O ponto de partida não é a ignorância e a incompetência dos alunos. O ponto de partida tem que ser aquilo que os alunos sabem e aquilo que os alunos são. E, portanto, isto significa que vamos precisar de formas de trabalho mais flexíveis, menos burocratizadas, pensadas de forma mais contextualizada e, sobretudo, pensada em função da necessidade de criarmos e de aprendermos a criar situações de trabalho culturalmente significativas. Portanto, significa também que os alunos passam a assumir um papel mais ativo dentro da sala de aula, o que pressupõe uma organização e existência de dispositivos pedagógicos que lhes permitam que tomem consciência das aprendizagens que deverão realizar, que participem na regulação e monitorização das atividades conducentes à realização das tais aprendizagens e que tenham consciência do trabalho que realizar e do trabalho que irão desenvolver. O que eu estou a dizer não estou a falar de futuro, estou a falar de presente. Estou a pensar que o projeto de mentoria que hoje tem vindo a ser desenvolvido nas escolas, com a participação, nomeadamente, de muitos psicólogos, é de facto, e de muitos professores também, é de facto um exemplo desta possibilidade. Por sua vez, é preciso também subverter, rebentar, implodir com o ciclo didático que se confina ao ciclo da exposição,
da aplicação e da verificação, que é um ciclo maldito, é um ciclo que já deu o que tinha a dar, não é? Do ponto de vista das suas implicações. Não significa que não continue a haver aulas positivas. As aulas positivas continuam a fazer sentido, é preciso que as aulas positivas não continuem a ser hegemónicas, é preciso compreender quando é que a aula positiva é a metodologia mais adequada e pode ser uma metodologia adequada. Desde que as aulas positivas, de facto, não continuem a servir para a distribuição unidirecional e massiva da informação e das perguntas, que visam verificar se os alunos são capazes de reproduzir exatamente aquilo que o professor lhes ensinou. Portanto, eu termino com uma frase do Boaventura Sousa Santos que me parece que se consubstancia aquilo que é o desafio de uma escola para todos e com todos. Uma escola que nós temos que aprender a construir e que eu creio que estamos a aprender a construir. O Boaventura Sousa Santos diz-me que temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Muito obrigado pela vossa atenção, espero ter sido útil. Muito obrigado, professor Rui Trindade. Não sei se me está a ouvir, está-me a ouvir? Estou, perfeito. Ótimo, perfeito. Maravilha. Muito obrigado aqui pela sua intervenção, interessantíssima, como também já era expectável. Tenho algumas questões que nos foram chegando e gostaria de partilhar consigo. Okay. Então são 3, 4 questões que gostaria, e peço desculpa aqui pelo pedido, mas agradecia ao seu poder de síntese, que eu sei que existe. Entendo. Muito bem, então vamos à primeira. Como se compatibiliza um projeto de inclusão escolar com a necessidade de a escola ter de contribuir também para a formação de elites mais esclarecidas e capazes? Ok, é para responder, ok. Então falemos sobre o modo como a escola que temos tem vindo a formar as elites mais esclarecidas e capazes. E para não haver especulações, eu vou aos relatórios do IAV relativos aos exames nacionais do ensino secundário e vou aos últimos resultados do TIMSS, né, tão falados. Uhum. Nós verificamos pelos relatórios dos exames do ensino secundário é que temos um problema, e o problema é este, é que os nossos alunos são ótimos na reprodução da informação, mas não têm dificuldades em inferir informação, têm dificuldade em desenvolver estratégias próprias que não tenham sido treinadas previamente na sala de aula. Nos resultados do TIMSS, o que é que nós verificamos? Primeiro que não estamos tão mal como para aí se pinta, mas na verdade, isso é uma coisa também muito importante dizê-lo, não é? Porque de repente, quer dizer, isto joga com agendas políticas e isto muitas vezes torna-se num problema para a discussão que verdadeiramente interessa. Mas os resultados do TIMSS nos mostram é que do ponto de vista daquilo que são digamos, as competências mais exigentes, as competências cognitivas mais exigentes, nós continuamos atrás. Então eu diria que aquilo que nós temos hoje ainda, apesar de tudo e apesar das transformações que têm vindo a ser realizadas nas nossas escolas, e algumas dessas transformações são profundamente positivas, nós temos melhores resultados do ponto de vista do abandono, temos melhores resultados do ponto de vista do insucesso, mas continuamos de alguma forma sujeitos à racionalidade de uma escola de massas elitizada. E portanto o que nós precisamos é de facto uma escola mais inclusiva, uma escola que por um lado contribua para uma formação académica mais exigente, mas também para uma formação humana mais exigente. Creio que isto só pode ser feito no âmbito de uma escola inclusiva. E relativamente ao Decreto-Lei 54/2018, acha que pode ser entendido como um contributo decisivo para a afirmação de projetos escolares mais inclusivos, e já que estamos a falar nesta questão da escola mais inclusiva? Sim, embora o Decreto-Lei 54, eu não associo sempre ao Decreto-Lei 55 e sobretudo associo sempre ao perfil do aluno à saída escolar obrigatória. Se quiser acrescentar mais uma coisa, associo também ao despacho 181/2019. Eu explico porquê. Porque nós hoje temos um quadro legal, pela primeira vez na história da educação deste país, que permite que as escolas possam funcionar a diferentes ritmos, possam funcionar em diferentes circunstâncias, possam ter projetos, possam ter até um tempo para aprender a fazer. E, portanto, o que me parece é que o Decreto-Lei 54, que é um Decreto-Lei que introduz, na minha opinião, alguma coisa fundamental, que é a dimensão organizacional e educativa como modalidade de resposta,
parece-me, e é muito importante, porque nós necessitamos de perceber a inclusão como um problema organizacional. Isto não é o problema do professor A, B ou C, não é o problema do SPO, não é o problema do gabinete, não é o problema apenas do EMAE, é um problema da escola toda. Parece-me que o Decreto-Lei 54, ao introduzir isto, introduz alguma coisa de fundamental. Assim como introduz também o facto de que nós, na escola, a escola é uma instituição de natureza educativa, não é uma instituição de natureza terapêutica. E, portanto, significa que, de alguma maneira, a questão, por exemplo, da intervenção com alunos que manifestem com necessidades educativas especiais pode ser circunscrita e não pode ser episódica. Eu fiz o meu curso na Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação em fins da década de 90, fins da década de 80, princípios de 90. Lembro do meu querido professor Joaquim Bairrão Ruivo, que na altura, apresentando-nos o relatório Arnoc, nos mostrava como o modelo médico-pedagógico tinha falido. Pelos vistos não faliu, não é? E portanto daí a importância do Decreto-Lei 54, que nos mostra esta possibilidade de pensar que a intervenção tem de ser educativa e tem de ser uma intervenção que pense as questões da organização, que me parece fundamental, de forma a rentabilizar os nossos recursos. Ficou retido a escola é uma instituição de natureza educativa e não terapêutica, de facto, muito interessante. E numa escola para todos e com todos, qual o contributo que os psicólogos podem e devem assumir em tal projeto? Muito bem, esta é uma pergunta que para mim é muito simpática, não é? Eu acho que ela tem de ganhar visibilidade. Eu acho que os psicólogos, e quando falo de psicólogos, falo dos assistentes sociais, falo dos especialistas em ciências de educação, falo dos educadores sociais, mas falando dos psicólogos específicos, eu acho que eles não podem ficar confinados a uma posição periférica ou circunscrita. Parece-me interessante que existam SPOs, parece-me interessante que existam MIAs, parece-me interessante tudo isso, e parece-me interessante que os psicólogos estejam aí. Mas isto não pode gerar uma intervenção de caráter confinado, aliás, que é uma palavra maldita nos que correm. É preciso que a partir daí os psicólogos possam ter uma intervenção muitíssimo mais ampla, nomeadamente ao nível da questão da gestão curricular, ao nível da gestão pedagógica, ao nível da participação em projetos desta natureza, que não sejam projetos periféricos, sejam projetos nucleares. Isto implica, por um lado, que a escola tem que se organizar para este tipo de trabalho, mas também implica que os próprios psicólogos tenham que, de alguma forma, se formar para este tipo de trabalho. Não tenho nada contra alguém que venha de uma experiência de clínica para a escola, nada, desde o momento que perceba que a experiência da escola é uma experiência completamente diferente, que os objetivos são outros, que as idiosincrasias são outros, que os desafios são outros. E, portanto, até me parece que é na base dessa articulação, dessa transversalização de saberes, que o trabalho dos psicólogos pode ser decisivo. Quando se fala de uma escola de bem-estar não é uma escola apenas que proporciona boas relações. É uma escola que proporciona as boas relações, que também pressupõe aprendizagens culturalmente significativas. E, portanto, eu creio que os psicólogos têm um património, têm uma experiência que pode ser muito interessante, pode ser decisivo para as escolas, mas também é preciso pensar que esse património e essa experiência têm de ter em conta esta especificidade das escolas como espaços de socialização cultural. Eu não resisto, eu tinha só 3 questões, mas a conversa está a ser ótima, portanto tenho aqui mais uma questão que é, não acha que as exigências de uma escola para todos e com todos pode conduzir ao que António Novo designa por transbordamento das funções docentes, que não serve nem as escolas nem os docentes? Pô, quer dizer, vamos a essa questão. É uma questão muito interessante, embora essa é uma questão que diz respeito, não diz respeito a todos, mas diz respeito aos professores. Acho que nós temos uma cultura organizada das escolas, e quando eu digo isto não é nenhuma crítica, é a constatação de um facto, e é a constatação que este processo está em mudança, onde nós temos uma cultura organizacional, que por sua vez assenta numa cultura profissional, no caso os professores, profundamente individualista.
E creio que é a cultura, que esta cultura profissional individualista que é responsável pelo transbordamento de funções. Uhum. Porque uma cultura de partilha, numa cultura colegial, numa cultura em que as pessoas dialogam entre si, que as pessoas dialogam com os psicólogos, que as pessoas dialogam com os assistentes sociais, que as pessoas dialogam com os mediadores, etc., eu creio que, eventualmente, a resposta ao transbordamento vai ser dada. Mas, ou seja, mas a grande questão não se trata de, não é o problema da escola com todos, não é o problema da escola inclusiva que gera isto. A escola inclusiva necessita de uma cultura de colegialidade. E se nós a formos capazes de implementar, provavelmente o medo, os receios do professor António Nova serão superados. Agora, é uma aprendizagem que nós vamos ter que fazer. E não é uma aprendizagem fácil, é uma aprendizagem que vai levar tempo. Mas creio que é esse o caminho. Sr. Rui, agradeço-lhe imenso aqui ter disponibilizado o seu tempo, foi interessantíssimo. Muito obrigado também por ter respondido aqui a estas questões que eu fui colocando. Tinha muitas mais, mas de facto o tempo, já sabemos como é que é, o tempo não perdoa. Muito obrigado mais uma vez, professor Rui. Eu é que agradeço, e um bom congresso. Eu vou continuar por aí, vou continuar. Okay, ótimo. Muito obrigado. Um abraço obrigado para todos e para todas. De seguida irão decorrer as sessões paralelas, relembro mais uma vez que têm de entrar pelo site, selecionar o menu Sessões Paralelas e utilizar os códigos de acesso que foram enviados no passado dia 12 deste mês. Se não recebeu o código da sessão que se inscreveu, veja na sua caixa de spam ou entre em contacto com o Helpdesk que está no menu Contacto do site deste seminário. Relembro as salas que irão arrancar. Temos 5 salas, ao contrário da primeira sessão que tivemos 4 salas, agora iremos ter 5 salas. A primeira, Cultura Colaborativa, Populações Vulneráveis e o Papel dos Psicólogos, Rui Marques, do Instituto Padre António Vieira. Na segunda sala, Plano Integrado e Inovador de Combate ao Incesto Escolar do Concelho de Leiria. Sim, juntos somos mais capazes, de Pedro Cordeiro, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, e de Ana Bela Graça, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria e Vereadora da Educação e Cultura, da Câmara Municipal de Leiria, naturalmente. Trabalhar em rede, um modelo de organização intermunicipal das intervenções de carreira, Maria do Céu Taveira, da Escola de Psicologia da Universidade do Minho. Na sala 4, Comunidades de Aprendizagem Included, as ações educativas de sucesso para a inclusão e a coesão social, de Maria Casada, da Universidade de Barcelona. E programa na sala 5, programa de mentoria da teoria à prática na escola de Tânia Nunes e Vítor Azevedo, do agrupamento de escolas de Cristelo. Da minha parte, despeço-me para já e encontramos às 14h30 aqui para a conferência Practitioner, Competence and Ethical Issues in Use of Information and Communication Technologies in Career Guidance, com Raymond Vorenin e Ana Ketunen. Obrigado, até já, e se não nos vimos antes, um bom almoço.